Muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto, acham um assunto pesado, mas para mim não é. Eu acho um assunto importantíssimo da gente saber mais sobre isso, da gente falar sobre isso, porque eu acho que justamente na falta de conhecimento é onde o problema cresce. Então, muitas pessoas são e têm vontade de atentar contra a própria vida, tem essa tendência de atentar contra a própria vida e pessoas fazem isso e muitas vezes é por essa falta de conhecimento, inclusive espiritual, de entender que a morte não existe, que a morte foi criada pelas religiões para ter poder, para dominar. Então, o que acontecia muito há séculos atrás? Paga tanto, faz tantas orações e os teus pecados serão perdoados. E aí tu vai poder entrar no reino de Deus. E durante toda essa dominação, toda essa alienação, a gente perdeu essa normalidade de falar sobre o processo reencarnatório. O que acontece quando eu desencarno? Por que eu encarnei? Por que eu tô aqui? Para onde que eu vou depois? Se a gente acredita que nós somos espíritos vivendo uma experiência física, falar sobre esses assuntos é importantíssimo. E o Livro dos Espíritos é o lugar onde responde de forma muito prática, muito sobre isso. Sobre todas as dúvidas e as perguntas que a gente tem sobre tudo isso. E existem muitas possibilidades de para onde uma pessoa vai depois que ela desencarna. Para onde ela vai depender de como foi a vida dela aqui. Se tu foi uma pessoa boa, de valores, com a tua moral, com a tua ética, tudo isso alinhado, foi uma pessoa de bem. Quando tu desencarna, tu vai para um lugar compatível com essa energia. Agora, se tu não foi uma pessoa de bem, tu fez o mal, tu espalhou o mal, tu não buscou conhecimento, tu não teve valores, não teve uma boa moral, uma boa ética, fez coisas injustas, desagradáveis, ou só perdeu tempo, viveu nas ilusões, vai ser compatível por sintonia para onde tu vai no momento que tu desencarnar. Quando uma pessoa desencarna, ela pode imediatamente ser recebida pelo seu mentor, por pessoas da família queridas que desencarnaram antes dela e vão receber. Uma pessoa pode ser magnetizada diretamente para o umbral, né, que é esse lugar onde seres com culpa, com ressentimento, com mágoas, com ódio, com N sentimentos e vibrações densas vão. Se é um espírito, né, uma pessoa / espírito muito materializado que não acreditava no pós-vida, fica preso aqui na Terra, vagando. Se é uma pessoa muito presa aos vícios da Terra, e não só a vícios, né, como bebida, drogas, mas vícios como comer. Tem espíritos que ficam presos nessa de comer. Eu tô com fome, eu preciso comer, o espírito não precisa. Mas porque aquela pessoa era muito materialista, fica preso a essas questões. Muitas pessoas se perguntam se o momento, né, do desencarne dói, é traumático. E a espiritualidade diz pra gente que dói muito mais, é muito mais traumático nascer do que morrer. Que o nascimento é a prisão do espírito. Ele sabe para onde está vindo. Não dói só fisicamente nascer. Dói existencialmente. Vir ficar preso nesse mundo e num corpo. E a morte para o espírito é uma espécie de libertação. Só que, é claro, depende da forma que aquela pessoa viveu a sua vida. Pessoas que não viveram uma vida decente sabem que quando desencarnar,
vão viver nessa mesma sintonia, por isso muitas vezes tem medo desse momento. Pessoas de bem que se melhoraram não precisam ter medo desse momento. O teu espírito, ele se conecta com o corpo físico a partir ali do momento do nascimento. A partir do momento da concepção, já tem ali um projeto, né? Onde esse espírito já sabe que vai ser aquele ser humano, vai entrar naquela família. No momento do nascimento é quando, de fato, tem essa conexão entre corpo e espírito, através do perispírito. E por quanto tempo esse espírito vai ficar conectado com esse corpo? Por um projeto. Enquanto esse corpo estiver fazendo parte dos propósitos, do porquê, do motivo desse espírito estar aqui. A partir do momento que o espírito aprende o que tinha que aprender nessa vida, o que estava programado para essa encarnação, acontece o desencarne. O encarne é o espírito em união com um corpo físico. O desencarne é quando o espírito deixa o corpo físico. Então rompe esse laço. A partir do momento que eu cumpri as minhas expiações, que eu cumpri a minha missão, que eu fiz o que eu tinha que fazer, independente da idade, independente do momento da vida. Quando eu fiz o que eu tinha que fazer, acontece o desligamento, que é o que a gente chama de morte, né? O desencarne. O corpo sofre, a alma presa no corpo sofre, mas o momento do desencarne, ele não tem sofrimento. Mesmo que o corpo ainda esteja sofrendo ali, quando tem o desencarne, o espírito já se desligou. Então o espírito já não sente mais nada. Enquanto que no nascimento, o espírito está começando, né? Está apenas começando, é a sua primeira dor, é o seu primeiro trauma. É a sua primeira expiação ali, estar encarnado em um corpo físico. Eu não sei pra ti que tá aí do outro lado, mas pra mim começou a ficar meio sem sentido viver sem se preocupar com esse momento do desencarne, do pós-vida. Porque é como assim, é claro que eu não vivo esperando o momento do desencarne. Não é nesse sentido, mas se nós somos espiritualistas despertos, a gente entende que o que a gente está fazendo aqui hoje vai impactar completamente toda nossa eternidade, tudo que vem depois, essa vida eterna. Então, muitas coisas do que eu faço hoje é fazendo escolhas que vão me possibilitar ter uma passagem melhor, ter um desencarne melhor, chegar lá no plano espiritual e talvez não me sentir tão envergonhada pelas coisas que eu fiz aqui. Então, por que eu pratico o autoconhecimento? Por que eu invisto no meu despertar espiritual? Às vezes é tão mais fácil ser uma pessoa alienada, ser uma pessoa materialista, como eu queria nunca ter despertado. Pois é, se a gente for pensar que essa vida aqui é a única, ok, realmente não vale a pena. Mas se de fato a gente acredita que a vida é eterna e que aqui é só uma passagem, o que eu faço, o que tu faz hoje, não é só pensando em melhorar essa vida, mas pensando já nas próximas também. Tem algumas áreas da minha vida, por exemplo, que eu sei que são as minhas expiações. Eu sei que são áreas da vida onde eu tenho mais dificuldade e que faz parte do meu projeto aprender com aquilo ali. Eu me dedico demais para aprender, para acertar os meus karmas, para melhorar. Eu não sei, eu não tenho certeza. Se tudo que eu me dedico vai trazer resultado para essa área da minha vida, nessa vida. Mas mesmo assim eu continuo me dedicando, eu continuo me entregando
entregando tudo que eu posso de mim para me melhorar nesses assuntos, para que a próxima vida seja melhor, para que talvez na próxima vida eu não precise vir com essa expiação. Talvez na próxima vida eu já possa começar vindo numa família mais estruturada. É uma coisa que eu converso muito comigo mesma, converso com o meu espírito, digamos assim, de que na próxima vida eu escolho, eu me permito ter aprendizados mais leves. Porque não é algo que nos é imposto. Tu precisa aprender com tanto sofrimento. Não tem um ser que quer que a gente sofra. Na maior parte das vezes é nós mesmos. Porque a gente entende assim, se eu for para aquela vida e eu não tiver um problema de estômago muito sério, eu não vou parar de comer tanta porcaria. Então bota essa doença aí na minha programação a partir de tal idade, para que eu não fique pior. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou me perder. Eu vou me perder, não vai dar certo, então bota aí que eu vou ter escassez, eu vou ter uma dificuldade financeira. Se eu for muito bonito, eu vou me perder na vaidade. Nossa, eu vou me perder na vaidade, então muda aqui, muda esse nariz, muda a minha altura, muda não sei o quê, deixa eu ficar mais feinho para eu poder lidar com a minha vaidade. Tu quer parar de encarnar na Terra? Tu quer evoluir para outros mundos melhores e parar de ter que encarnar na Terra como um ser humano que sofre, que passa privação? Quer ir para a quinta dimensão e as mais além que existam? Então começa a pensar nisso. Começa a viver essa vida pensando em tudo que pode vir daqui para frente de melhor. E ajusta as tuas atitudes, as tuas ações, o teu pensamento, as tuas escolhas em benefício disso.